tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês porque eu desisti da faculdade de medicina veterinária. Ai, eu tô me sentindo tão bonita. Fiz uma maquiazinha bem levinha, só pra ficar legal. Dá uma olhada. Desde criança, começava coceirando o nariz. Desde criança que eu sonhava com ser veterinária. Mas eu nunca fui muito de estudar e coisa e tal, então eu nunca me imaginei na faculdade de medicina veterinária. Aliás, nem em nenhuma faculdade. Eu também tinha medo, assim, um pouco de receio dos professores. Eu tinha muito medo de perguntar quando eu tinha alguma dúvida sobre algum assunto e eu nunca perguntava, e isso me prejudicou bastante. Eu não absorvi o conhecimento que era para absorver, entendeu? Por medo de perguntar, por não entender algum assunto e não perguntar. Aí eu mudei de cidade. No ensino médio eu desisti no segundo ano. Aí eu mudei de cidade. Depois eu voltei, não passei muito tempo lá, voltei. E fui estudar à noite. Estudar à noite me abriu as portas para conhecimentos, vontade de estudar, né? Então, eu tive uma professora de português que ela me ajudou muito, até hoje eu gosto muito dela. Ela me ajudou muito ela me incentivou muito a ler, que eu não gostava de ler, nunca tinha lido nenhum livro. E ela passou uma atividade, se eu não me engano, que era para ler o livro e falar sobre o livro. E daí eu li um livro, eu acho que eu comprei um livro. Que é O Menino do Pijama Listrado. Eu acho que eu não errei o nome. Que eu achei muito bom e a partir daí eu comecei a ler. Depois disso eu comecei a me interessar para fazer faculdade, essas coisas e tal. Eu me formei, consegui me formar e eu fui trabalhar em uma fábrica de calçados. Meu objetivo de trabalhar lá era juntar dinheiro para fazer faculdade. A faculdade de veterinária, de medicina veterinária, não tinha aqui na minha cidade. Então eu precisaria ir para outra cidade para fazer. Então meu objetivo era esse, de trabalhar. Eu trabalhei lá durante 1 ano e meio. Quando eu estava lá ainda, eu me inscrevi no vestibular, fiz vestibular em outra cidade e fiquei aguardando o resultado. Só que enquanto eu aguardava o resultado, eu saí do trabalho, porque eu queria receber os meus direitos para ter mais dinheiro para mim fazer a faculdade. Só que também eu estava querendo entrar na faculdade pelo FIES, programa do FIES. Mas se eu fosse esperar o programa do FIES, eu só ia poder entrar na faculdade depois que já começasse, então ia ser no meio do semestre. E eu não queria assim, porque eu não ia, na minha opinião, não ia aprender muita coisa. Eu já ia pegar no meio, então não ia ser legal pra mim. E foi aí que eu fui lá na outra cidade. Eu passei no vestibular. Fui na outra cidade, em Feira de Santana, e fui na faculdade. E aí eles falaram que eu não poderia estudar antes, só depois que eu me inscrevesse no FIES. Então, deixa eu lembrar quantos eu lembro o nome. Uma recepcionista na faculdade. Tinha uma recepcionista na faculdade que ela foi um anjo pra mim. Aí ela me deu conselho pra eu pedir uma bolsa, porque tinha um programa da faculdade que dava a metade da bolsa, mas eu tinha que entrar pelo site, pá, e tal. Aí, resumindo, eu conversei com a pessoa responsável
E aí ele me deu a bolsa. E aí eu fui lá estudar. Aí eu fui primeiro, arrumei minhas coisas e eu fui primeiro para arrumar uma casa para alugar e minhas coisas iam depois. Eu fiquei na casa de uma amiga minha que mora lá, em Feira de Santana, e que ela também me deu muito apoio, eu agradeço muito a ela. E achei uma casinha, na verdade uma kitnet, que era um quadrado e o banheiro. E aí eu fui morar lá. E quando eu comecei a colocar, aí eu fui morar lá, a faculdade começou, eu comecei a colocar currículo e tal. E aí eu comecei, a faculdade começou, eu comecei a ficar, os assuntos da faculdade, eu comecei a ficar nervosa, estressada, porque eu tava estressada com os assuntos que são muito difíceis. Eu tava preocupada também porque meu dinheiro ia acabar. Isso depois de alguns dias. Porque eu fui lá eu fui pra lá com a quantia que desse pra mim passar tal tempo, entendeu? Então eu fui ficando nervosa. Eu fiquei preocupada também porque eu colocava vários currículos para arrumar emprego. E aí eu cheguei aí em várias entrevistas de empregos, mas era uma vaga para 10 candidatos, então não conseguia emprego. Eu lembro até hoje que eu fui numa entrevista no shopping, e não vou falar o lugar, né? Eu fui em entrevista no shopping e eu falei com a moça, né, que tava fazendo entrevista, que eu tava fazendo faculdade e eu precisava arrumar um emprego para ajudar a pagar a faculdade. Aí ela falou assim, me perguntou onde eu estudava, eu falei, eu acho que a faculdade é muito famosa lá em Feira de Santana. E aí ela falou assim, papai que tá pagando, né? Eu falei assim, não, minha mãe que tá pagando. Só que eu imaginei que eu não expliquei pra ela que eu tinha ganhado a bolsa e tudo mais. E que aí eu acho que ela pensou que eu tinha dinheiro. E ela não me deu emprego. Fiquei triste. Ela não me deu emprego. E aí meu dinheiro já tava acabando. E tinha aluguel, eu só não pagava água, mas eu pagava luz, pagava internet, que eu precisava da internet para estudar. E os assuntos também, eu tava muito atribulada, com a mente muito atribulada. Gente, Miguel que tá aqui mexendo nas coisas. Então, eu também tava com dificuldades de me interagir na sala, porque eu sou um pouco tímida. Teve um professor que passou um trabalho em grupo. Aí daí eu comecei a fazer algumas amizades. E teve uma amizade que eu fiz com uma menina lá, que ela me ajudou bastante mesmo. Ela queria me ajudar bastante, ela me ajudou. Eu conversei com ela também sobre o que estava acontecendo. E ela também me apoiou bastante, me ajudou. Mesmo assim, eu não estava conseguindo. Eu tava com muito medo, porque também se eu perdesse alguma matéria, eu tinha que pagar R$1.000 para refazer, e eu não tinha esse dinheiro. E tinha uma matéria, anatomia, que é sobre os ossos, e eu tava também com muito medo dessa matéria, porque eu não tava conseguindo pegar nada, e já tava chegando as provas, e eu não tava conseguindo aprender. Teve 2 testes, um de estatística e o outro de histologia, que eu estudei bastante, mas eu não fui bem nos testes. E aí aí foi que me deu mais desespero. E teve um dia que teve uma apresentação um lugar assim que tem recepções, apresentações, essas coisas, lá na faculdade. E aí eles falaram que lá tinha, nesse lugar, eles falaram que tinha
psicóloga, que se tivesse algum problema, que podia ir lá e conversar e tal. Aí disso aí eu comecei a ir no psicólogo. Eu comecei a ir na psicóloga, quer dizer, era uma mulher. E ela já tinha estudado lá também, ela se formou lá inclusive. E eu comecei a encher a paciência dela, na verdade, porque eu ia lá sempre, eu ia lá quase todas as noites. Eu comecei a ir lá porque eu estudava à noite. Comecei a ir lá e eu chorava e eu tava desesperada, eu acho que ela já não tava aguentando mais. E aí ela me passou para outra pessoa que era psicopedagoga, que também conversou comigo. Mesmo assim eu ainda não adiantou. Teve outra também, me motivou a continuar, porque até aí eu já tava querendo desistir por essas coisas, e porque eu também tava com medo. Eu me senti prejudicada no passado, eu não gostar de estudar, então eu não prestava atenção. Então quando eu fui pra faculdade, eu vi muitas coisas lá e os professores também falaram que eram muitas coisas que a gente já tinha visto no ensino médio, só que eu não lembrava de nada daquilo. Então também fiquei muito... eu acho que eu ia ficar doente, na verdade, se eu ficasse lá. Porque durante o dia eu procurava emprego na internet, eu via o jornal, que todo dia de manhã passava os lugares que estavam contratando. E aí eu fui me desmotivando. Teve vezes de eu ficar em casa o dia inteiro e não fazia nada, não lavava os pratos, não arrumava a casa ficava uma bagunça, porque eu não tinha coragem de levantar, porque quando eu fico triste, eu não consigo fazer as coisas. Então, nem comer eu tava comendo, eu só ficava deitada. Aí de noite eu ia pra faculdade, ia sem vontade, mas eu ia. Meu dinheiro já tava acabando. Eu só tinha dinheiro pra pagar o último mês. Minha mãe tava me ajudando, né, a pagar a faculdade. Só tinha dinheiro pra pagar o último mês da faculdade. E pra pagar o aluguel também era o último dinheiro que eu tinha. E eu desisti da faculdade. Peguei, vendi a geladeira que eu tinha comprado lá. Com esse dinheiro que eu voltei para Itaberaba, e eu desisti da faculdade por estar despreparada, na verdade, financeiramente e psicologicamente também. Porque eu fiquei bem estressada, eu acho que eu ia entrar em depressão se eu ficasse mais um dia lá, porque em faculdade exige muito dinheiro para tirar xerox, para fazer isso, para fazer aquilo, e eu também não tinha dinheiro. Eu precisava ligar para minha mãe para pedir dinheiro, e isso também me incomodava, porque era uma coisa para fazer, eu não tinha dinheiro para fazer. Às vezes as pessoas me davam e eu não gostava disso, sabe? Eu me sentia tipo inferior, me sentia assim. Isso foi em 2016. Eu passei no vestibular em 2016. A faculdade começou em 2017. E eu tô aqui, agora em Itaberaba. Logo depois eu engravidei de Miguel. Mas eu não desisti ainda. Eu desisti lá naquela hora lá. Mas eu ainda tenho vontade de fazer faculdade de medicina veterinária. Só que eu queria estar mais preparada para fazer a faculdade. Só que no momento eu não tenho como fazer faculdade além do dinheiro. Eu tenho o Miguel, que é pequeno, eu não tenho como ir para outra cidade para fazer. Mas eu também tenho vontade de fazer outra faculdade aqui. Quem sabe eu me especializando em uma coisa, lá fora eu posso trabalhar nessa coisa que eu me especializar. E com isso eu pago a faculdade de medicina veterinária. A faculdade que eu tenho vontade de fazer aqui é administração. Administração também já me falaram que é muito puxado para matemática. Eu não sou muito boa em matemática, na verdade não sou muito boa em nada, porque assim mesmo. Mas eu tenho vontade de
fazer. Só que também ela é particular, aqui também só tem particular. Mas ainda eu tenho fé que eu vou fazer essa faculdade para ajudar. Nem que eu faça a faculdade de medicina veterinária com 40 anos, não sei. Mas eu vou fazer. Com fé em Deus, eu vou fazer sim. Eu não quero ser uma pessoa sem uma profissão. Eu quero ter uma profissão. A minha profissão que eu queria era medicina veterinária. Mas por enquanto que eu não faço essa, eu quero fazer outra pra eu não perder esse tempo. Só que também agora eu não posso fazer essa de administração, porque agora eu não tô trabalhando e tudo mais. Eu também não posso trabalhar agora, porque Miguel tá pequeno. Miguel só tem 1 ano e 7 meses. E eu não posso trabalhar agora, mas eu tenho fé em Deus também que eu vou conseguir fazer essa. E é isso, gente. Essa foi minha história sobre a faculdade de medicina veterinária. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E se quiser, pode deixar um comentário que eu respondo, certo? Tchau!